Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai discutir um pouquinho a sabatina do novo ministro do STF, Cássio Nunes Marques. Se você quer saber o que eu achei da sabatina, fica aqui com a gente. Valeu! Bom pessoal, sabatina do ministro Cássio Nunes Marques demorou mais ou menos, foi entre 9 e 10 horas. Só por causa disso eu acho que alguém deveria ganhar alguma coisa, sabe? Nem que fosse, sei lá, prêmio de consolação, sabe? Porque, rapaz, deve ser difícil. Evidentemente eu nunca passei por isso e provavelmente nunca vou passar, então tô tranquilo para falar. Aqui eu gostaria de discutir alguns tópicos mais sobre a sabatina do que sobre o sabatinado. Por quê? Basicamente, você vê uma sabatina, você não espera muito encontrar alguma resposta contundente, principalmente porque o sabatinado ele tem que se movimentar dentro do campo mais abrangente possível. Ele precisa de votos e, em virtude disso, ele não pode ser contundente, chegar lá, falar para olha aqui, não sei o que lá. Não. Ele vai tentar dar respostas vagas o suficiente para agradar várias pessoas. É uma estratégia, na verdade a melhor estratégia que qualquer pessoa pode ter quando você depende de uma avaliação. É por isso que muitas vezes existe a palavra sincericídio. Muitas vezes a gente usa isso, é uma coisa que eu cometo várias vezes. Talvez eu devesse até encerrar esse canal, porque eu tenho um sério risco de terminar preso um dia por sincericídio. Mas enfim, o que a Constituição diz para alguém poder ir ser indicado para o Supremo? Basicamente você tem que ser brasileiro nato, ter mais de 35, menos de 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico. Reputação ilibada e notável saber jurídico são duas coisas que não fazem o menor sentido mais. Porque, em primeiro lugar, são extremamente vagas. Em segundo lugar, é um conceito que você manipula com uma facilidade. É incrível, literalmente incrível. Mas enfim, né, é o que está escrito na Constituição. E ninguém me chamou para escrever a Constituição. Na verdade, eu tinha acabado de nascer na época, né, então acho muito difícil que me convidasse. Mas enfim, uma vez indicado pelo presidente da República, o candidato precisa da maioria absoluta dos senadores. Dentro desse cenário, evidentemente, ele vai tentar ser o mais vago possível, o mais abrangente em cada palavra e vai fugir de tudo quanto é jeito de coisas que possam comprometê-lo. Então, quando você assiste uma sabatina, aqui no modelo brasileiro, você já não espera que saia dali alguma coisa muito extraordinária, por assim dizer, né? Mas enfim, a sabatina teve os mesmos problemas de sempre. Em primeiro lugar, aquele tom pomposo e as pessoas falam e não chegam na pergunta. 90% das pessoas do direito tem isso, infelizmente. É uma doença nossa. Você observa que o senador começa, agradece a tia, o padrinho, elogia o cara que ele está ouvindo e fala isso e fala aquilo. Eles ganham tempo de câmera com isso, né? E tempo de câmera é exposição. E marketing gratuito ninguém nega. Então tem geralmente esse festival de platitudes e um monte de falas assim que não tem o menor sentido, objetividade mínima. Quando se pergunta, muitas vezes, até porque já é um jogo jogado aqui no Brasil, né? Você não faz perguntas contundentes. Ou quando você faz, a pessoa responde, um indicado no caso, vai responder, bom, eu não posso responder isso porque está sob júdice, eu vou ter que julgar, então eu não tenho como ficar palpitando. Além disso, tem aquelas perguntas que são feitas para todo candidato. Parece que a Constituição tem um artigo só e ele se chama aborto, sim ou não. Ao invés do Congresso resolver essas questões, eles tentam jogar para o Judiciário. Se é a favor ou contra a prisão em segunda instância. Pega o 283,
do CPP e o legislativo lá altera e pronto, acabou. Um ministro de Suprema Corte ele não deveria ser avaliado como alguém que vai ser um legislador sozinho ou um legislador de uma Câmara de 11 pessoas. Do jeito que se pergunta aqui no Brasil como é que você vai dar um jeito nesse consenso que o nosso modelo de representação não consegue resolver. Porque se você se lembrar, foi o Supremo que resolveu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, o casamento. O Supremo equiparou ao racismo e à homofobia. Quer dizer, não se consegue no Congresso acordos mínimos para questões que não são nem assim tão complexas, ou pelo menos não deveriam ser tão complexas assim no século XXI. E mesmo assim a gente tem dificuldade, uma dificuldade absurda para resolver isso. Mas enfim, não se deveria questionar o ministro do Supremo como se ele fosse um candidato a senador, mas é muito do que acontece. Por sorte, eles podem responder igual no modelo norte-americano que, bom, eu não posso dizer, vou ter que julgar, então eu não posso dizer, vou ter que julgar, então eu não posso dizer, e assim você vai escapando. Mas aqui alguns destaques, né? A primeira pergunta que foi feita me deixou assombrado, que foi o Cajuru, que ele falou que não votaria no Cássio Nunes Marques em virtude do fato dele ter aprovado a compra das lagostas lá do Supremo. Enfim, é a melhor destinação dos recursos escassos de uma república? Não. Comprar lagosta, certamente o Brasil ainda não chegou nesse patamar. Espero que um dia isso seja uma coisa que a gente considere filigrana. Mas o fato é que quando você vai receber um ministro de uma outra corte, o presidente de um outro poder, alguma coisa do tipo, a tradição é essa. A tradição é você ter uma refeição lá, comes e bebes, tal. Isso é certo? Fazer bondade com o chapéu do contribuinte? Eu não acho, mas eu não acho que seja inconstitucional e tampouco acho que seja ilegal. Faz parte do jogo. E há aí uma grande diferença entre eu gostar disso e eu achar ilegal. E basicamente o Cajuru disse: eu não gostei da sua decisão, portanto eu não vou votar em você. Eu acho que isso não diz o que é um bom ou mau ministro do Supremo. Muito pelo contrário, isso não tem nada a ver com o que ele vai fazer lá no STF, me parece. Também faltou combatividade, foi muito difícil. A questão do plágio, que eu assisti para ver o que ele ia responder lá em relação a isso. Porque ela toca justamente a reputação ilibada e o notável saber jurídico de uma vez só. Se de fato plagiou, não tem reputação ilibada. E o notável saber jurídico começa a se dissolver. Porque se não teve saber jurídico para escrever uma dissertação de mestrado, certamente não teria para ser ministro do STF. Se no caso tivesse pago alguém, enfim. Eu não sei, ninguém nunca me chama para essas coisas. Mas o fato é que assim, a desculpa foi: é possível? Quando você está escrevendo uma dissertação, você troca minutas com várias pessoas. E pede para Deus e o mundo, até, nossa senhora, para o cachorro da esquina ler o que você escreveu, porque você está numa situação difícil, você quer ouvir a opinião de outras pessoas. Você quer ouvir a opinião do Papa, se ele falar que quer te ouvir. Por mais que você não aguente o assunto, você não quer passar vergonha na defesa ou na qualificação. Agora, se o arquivo volta com o nome de outra pessoa, já é um pouco diferente. Eu, pelo menos, não verifiquei isso. Ou, no caso, a última pessoa que deveria ter verificado esse arquivo seria o orientador dele, né? Assim, suspeita-se que talvez fosse esse nome que tinha que aparecer, então, não sei. Mas também tem uma outra questão, que é a repetição de erros de ortografia entre Namíbia, enfim. Depois vocês pesquisem aí. Também não sou mãe de ninguém. Mas o fato é, a partir do momento que está exatamente, boas partes estão extremamente iguais, sem nem referenciar, poxa vida, é difícil. Joga sobre o candidato uma dúvida, no mínimo, terrível, né?
E muitas vezes o software anti-plágio ele pode passar despercebido, isso pode passar despercebido para o software anti-plágio. Agora, enfim, né, ficou dito pelo não dito, o Senado entendeu que para ele tanto faz se isso aconteceu ou não. E aí, assim, sic transitis gloria mundi, né? Então, a caravana passa e os cães ladram, né? O negócio foi tocado lá, jogo jogado, foi aprovado. A última vez que alguém tinha sido reprovado pelo Senado foi na época do Floriano Peixoto, 5 vezes, inclusive, se eu não estiver enganado. Dentre elas, eu me lembro que teve um caso que foi fantástico porque ele indicou um médico. Aí também já é, convenhamos, né? Isso daí é o ápice da loucura já. Mas enfim, a gente precisa pensar o modelo de sabatina de ministros do STF no Brasil e a maneira com que esse processo vai se dar. E muito disso é culpa das próprias pessoas que estavam lá fazendo os questionamentos. Se os senadores não alteram isso, ninguém vai alterar. Mas enfim, é isso aí. Eu espero que o Cássio tenha toda a sorte do mundo. Vai ocupar uma cadeira muito difícil, muito pesada. De todos os ministros do Supremo, um dos maiores certamente foi Celso de Mello. Por vários anos eu acho que ele vai ser reverenciado ainda. A gente não pode garantir eternidade nessa vida, né? Mas assim, Celso de Mello era praticamente uma unanimidade. Gostando ou não dele, você o respeitava. E hoje em dia você verifica que muitas pessoas gostam, mas não respeitam, respeitam, mas não gostam. E o Celso de Mello, ele conseguia fazer com que você observasse um homem íntegro, que muitas vezes sacrificou, depois pesquisem, a própria saúde dele pelo trabalho. Então foi sempre uma pessoa muito admirável. Então o Cássio Nunes Marques vai ter que carregar o peso de ser o substituto do Celso de Mello, um dos maiores ministros do STF. Eu espero que ele consiga. Se você gostou desse vídeo e de outros, curta, comente, compartilhe, se inscreva e diga o que você achou da sabatina. Eu não tratei exatamente das respostas dele, mas eu já deixei bem claro que foi sabonete, né? Valeu, gente!